né? Essa reunião Sexta-feira, né? Tá vendo? O que uma sexta-feira não faz, né? Agora, o Marcelo só faz isso com a gente. Toda sexta-feira a gente tem reunião do RPS. Mas o Marcelo fala que ele gosta de fechar a semana com vocês, né, Marcelo? Pois é, fechar com chave de ouro. Olha Ele aí. gosta de fechar com assistência. Ótimo, eu vou entender que isso é muito bom, isso é Isso positivo. é bom, Ele gosta de Ó, fechar olha com só, Cláudia. relax. Olha só, eu deixei de nadar hoje para estar aqui pontualmente às 9h30 da manhã. Muito bem. Para não ter muito problema de bem. trânsito, não ter problema de nada. Tudo bem que o horário é às 9, então assim, a gente não... Mas tem trânsito aqui que é complicado. Às vezes tá tudo parado e aí eu saio com antecedência. Mas aí, para garantir, eu não fui nadar para sobrar mais tempo. Entendi. Tá vendo só, Alberto? Na época que a gente não tinha essa flexibilidade, era 9h18, 9h18, sem essa um pouquinho mais, um pouquinho menos, vou sair um pouquinho mais cedo para fugir do trânsito, não tinha isso. Fazia fila na frente do ponto. Aí passava algum diretor, a gente se escondia, olhava para o outro lado. Tempinho bom. Aqui, podemos começar, Marcelo? Como é que tá o grupo aí? Então, acho que a gente já pode começar, né? Já vai dar 9h40 aqui. Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar o encontro. Já tem uma mãozinha levantada? Oi, Heloísa. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer em revê-los. Oi, Heloísa. Prazer revê-los também. Anne, meu irmão é daí, de Tocantins. Ai, que legal. Adoro Tocantins. Pois venha aproveitar e conhecer o Mesa Brasil. Vamos tomar banho de cachoeira por lá. Bom também. Jalapão tá na minha lista, hein? O Jalapão tá na minha lista, hein? Ai, que legal. O Sesc faz, tá? Eu sei disso, eu sei. Tô na cola de Dona Fátima. Isso. Tô na cola de Dona Fátima. Conheço de longa data. Eu ainda tenho curiosidade de conhecer o Jalapão também, mas agora eu tô com um pequeno, não dá para levar assim, não. Vou esperar ele crescer mais um pouquinho para levar ele. Legal. Mas é quantos anos? Oi, vai fazer 5 agora. Bom, eu não gosto de ecoturismo, gente. Vocês acreditam que eu já fui no Jalapão para entregar arroz, entregar feijão, no caminhão, sabe? Mas é muito lindo, é maravilhoso. Depois daquela novela, aqui... bombou, né? Bombou o Jalapão. Eu fui antes da novela. E nem vem me ver. Gente, até hoje eu me amargo com a Cláudia, é enorme. Ela foi procurar diamante aí, rapaz. Bom, bora lá, pessoal, né? Bora vamos começar. lá, então. Vamos lá? São 9h41. Vamos começar, então, o nosso encontro de hoje, tá bom? Caso alguém ainda não me conheça, eu sou o Marcelo, tá bom? Trabalho aqui no eixo da produção, da Agência de Formação e Pesquisa. Eu vou estar mediando o nosso encontro de hoje, tá? Com apoio aqui dos meus colegas da assistência do Departamento Nacional. E antes de dar prosseguimento, eu vou passar a palavra para o Alberto, tá? Beleza, Marcelo, obrigado. Gente, bom dia mais uma vez, a gente já deu um bom dia aí, né? Já podemos bater um papinho. Para aqueles que de repente não me conhecem, não estavam no outro grupo, estão aí pela primeira vez, ou a gente não se encontra já tem um tempo, eu sou aqui o responsável pela área de produção, de formação e pesquisa aqui do Departamento Nacional, que está conduzindo esse processo do referencial programático, né? Da revisão do referencial programático, atual referencial de programas sociais. E a gente está retomando, na verdade, essa semana. Vocês são a terceira, né, Marcelo? Acho que terceira da semana, reunião? Acho que sim, né? Isso, terceira. A gente está retomando as discussões a partir de um momento que a gente deu uma paradinha técnica para recolher as contribuições que vocês mesmos fizeram a partir dos outros encontros que aconteceram, a partir das últimas reuniões também, nas quais vocês puderam se colocar e dar muitas contribuições. E aí a equipe do Departamento Nacional aqui, da Gerência de Assistência, na condução da Cláudia Roseno, aqui a própria gerência também de Formação e Pesquisa, a equipe da produção, todos nós nos debruçamos sobre essas informações, especialmente naquilo que diz respeito, né, aos descritivos e
todas as atividades e subatividades que dizem respeito à assistência especificamente. As equipes se debruçaram, e aí o que a gente traz hoje é uma versão revisada desse documento que já olhou para essas contribuições, acolheu aquilo que foi possível, né? Fez os ajustes que foram possíveis a partir das discussões que rolaram aqui nos encontros, e isso é o que a gente vai apresentar hoje para vocês. O objetivo, então, dessa nossa reunião de hoje de manhã é que a gente possa passar o olho em tudo aquilo que foi feito a partir dessas contribuições, fazer as validações daquilo que nós vamos ver hoje, né? Para que a gente possa, então, avançar para os blocos seguintes de discussão, que vão tratar dos serviços e também dos mensuradores, que aí fecha, então, o arcabouço conceitual, teórico e prático do referencial dos programas sociais, que a gente possa avançar, então, na produção do documento em si. Então, é um momento importante hoje para a gente poder fechar essas etapas, né, do bloco 1 e 2, assim, e que a gente possa avançar nos demais, que são blocos também importantes, né, de bastante discussão, etc. E a gente tem que tem um prazozinho aí apertado, enfim. Mas as equipes se dedicaram, e eu queria já agradecer a vocês a dedicação que vocês tiveram, não só nos encontros passados, mas também no envio das contribuições, né, que aí deu margem também para a equipe aqui da assistência ter insumos para poder trabalhar, enfim, e se dedicar na análise. Então, eu já de cara agradeço a todos vocês, assim, a equipe que está se dedicando a esse processo. Então, assim, antes da gente dar início efetivamente à apresentação do Marcelo, eu vou passar a palavra para a Cláudia, para ela poder dar um alô aí para a galera toda dela, a galera da assistência. E aí, então, Cláudia, você já pode passar para o Marcelo, que vai conduzir isso aí com a gente. Tá uma boa reunião para a gente, tá, pessoal? Um bom encontro hoje. Para aqueles que eu já vi ontem também, um grande abraço. Sextou. Obrigado, Alberto. Obrigada aí. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí a participação de vocês, o engajamento, né, as contribuições que recebemos e essa disponibilidade para estar junto, né, para a gente conversar e alinhar aí o melhor, né, que a gente tem na assistência para esse referencial. Então, agradecer e tenho certeza que vamos conseguir fechar essa etapa hoje, né, com vocês, aí junto com vocês e partir para a próxima, né, que ainda temos bastante coisa aí pela frente. Mas assim, eu gostaria de ressaltar que, esse momento que apesar de virtual, apesar de um cronograma apertado, a gente tem conseguido alinhar com vocês, tem conseguido estar junto com vocês e até mesmo, nos conhecermos, né. Para além desse momento aqui, tecnicamente, mas nos conhecermos como a assistência, né, Departamento Nacional e Regional. Então, assim, um muito obrigado e um muito obrigado também à GFP por esse processo estar conduzindo aí, com toda a maestria esse processo. Obrigada, Alberto, obrigado, Marcelo, e os demais colegas hoje que estão aqui da GFP conosco. Aí, com você, Marcelo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Alberto. Eu vou começar aqui compartilhando a apresentação. Só um momento, por favor. Todos estão vendo Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Ótimo. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui apresentando para vocês a organização do nosso encontro de hoje, tá? A gente teve a etapa de abertura agora, feita pelo Alberto e pela Cláudia. Em seguida, eu vou apresentar a nova estrutura do RPS pós-contribuições, que a gente está denominando como versão 1.5, tá? Em seguida, eu farei a leitura dos descritivos, tá? Pós-contribuições, definição do programa, da atividade, das subatividades, tanto específicas quanto pluriprogramáticas. Em seguida, nós abriremos para dúvidas e contribuições, seguido das validações,
E, por fim, apresentarei brevemente as próximas etapas de discussão. Aqui apresento para vocês a estrutura 1.5, tá? Lembrando que temos aqui 4 atividades, tá? No programa assistência, desenvolvimento comunitário, valorização social, que é o atual curso de valorização social que se encontra no programa Educação, e no RPS estará migrando para o programa assistência com a nomenclatura de valorização social, atividade de segurança alimentar e apoio social, e atividade de trabalho social com grupos. As subatividades específicas de cada uma delas são, em desenvolvimento comunitário, reunião, encontro e visita. Lembrando que na primeira versão que apresentamos para vocês, no início das reuniões de subatividades, nós tínhamos 2 subatividades específicas, visita comunitária e visita institucional. Então, após discussões e após a reflexão das contribuições, chegou-se à conclusão que seria melhor ficar com a subatividade visita, tá? Englobando as duas, ok? Na atividade valorização social, nós temos as subatividades específicas reunião, encontro, consultoria para empreendedores sociais, e foi acrescentado doações e distribuição, que foi um ponto levantado nas reuniões de subatividades, tá? Apresentarei o descritivo adiante para vocês. Atividade de segurança alimentar e apoio social. As subatividades específicas são reunião, encontro e distribuição de doações. E, por fim, a atividade de trabalho social com grupos, as específicas são reunião, encontro, visita, que também foi condensada aqui, porque anteriormente tínhamos visita comunitária e visita institucional. E, por fim, consulta social. As pluriprogramáticas, tá? São apresentação, curso, interações dialogadas, exposição, oficina, orientação, palestra, visita, vivências e eventos. Lembrando que as pluriprogramáticas elas são oferecidas a todas as atividades, tá, do programa assistência. Então, essas subatividades estarão disponíveis tanto na atividade de desenvolvimento comunitário, quanto em valorização social, segurança alimentar e apoio social. E, por fim, trabalho social com grupos, tá? Após as discussões que tivemos, houve uma reflexão, e também está tendo uma reflexão interna aqui, tá? Englobando todas as áreas, buscando reduzir um pouco a quantidade de pluriprogramáticas, tá? Notem que anteriormente tínhamos, por exemplo, debate e roda de conversa, elas foram condensadas, tá bom? E eu vou apresentar o descritivo mais adiante para vocês. É importante se atentar também à questão um dos pontos principais da revisão do referencial e que está contemplado no RPS, é a questão dos centros de custo. Então, isso tem sido uma preocupação nossa também, tá? Por quê? Quanto mais subatividades tivermos, mais centro de custos teremos para serem preenchidos. Então, isso é um ponto importante para a gente se atentar, tá? E tem sido levado isso bastante também em consideração nas discussões que temos tido, ok? Aqui eu começo a leitura dos descritivos, tá? Começo com a leitura do programa assistência. Consiste em atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para acesso aos direitos sociais. Leitura da definição das atividades. Começo com a atividade de desenvolvimento comunitário. Conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de comunidades, abrangendo núcleos e redes comunitárias,
além de projetos sociais, por meio da articulação intersetorial, fortalecendo a vocação local para a articulação de soluções sociossustentáveis e territoriais constituídas nas relações com seus moradores, colocando seus integrantes como protagonistas. Podem ocorrer formação de núcleos ou redes. Entende-se por formação de núcleos. Refere-se à formação de grupos comunitários que visam o protagonismo social dos indivíduos, associações comunitárias e outros representantes para a promoção de conexões, estímulo de trocas e fomenta a cooperação e parcerias no território. Formação de redes. Refere-se à formação de redes que contam com a articulação entre indivíduos, organizações sociais, associações comunitárias e outros representantes para a promoção e otimização da comunicação, além da mobilização social em favor das comunidades e suas demandas. Lembrando aqui que nas discussões sobre atividades tinha ficado acordado de porque no referencial hoje nós temos a parte de formação de núcleos e redes comunitárias. Então, inicialmente no RPS não havia essa proposição, que ficou definido que isso retornaria, tá? E continuaria sendo contabilizado. Então, na verdade, o que foi feito aqui é um desmembramento, tá? Para tanto formação de núcleos quanto formação de redes, para que haja esse registro separadamente de uma formação de núcleo e o que é uma formação de redes, tá? Atividade de valorização social. Ações educativas destinadas à inclusão produtiva, ao desenvolvimento de habilidades e competências, corroborando com a formação cidadã, que contribuem para a socialização, geração ou complementação da renda e a entrada no mundo do trabalho de pessoas ou coletivos, orientadas por relações sociais justas e sustentáveis. Atividade de segurança alimentar e apoio social. Consiste em ações permanentes para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional e das perdas e desperdício de alimentos, por meio da mobilização de recursos, habilidades e competências e da promoção de espaços dialógicos, que visam contribuir para a garantia de direitos e a redução da vulnerabilidade social. Por fim, a definição da atividade de trabalho social com grupos. Consiste na formação e desenvolvimento de grupos, pessoas idosas, crianças, adolescentes, juventudes, gênero, intergeracionais, voluntários e outros de interesse, para a troca de saberes e experiências destinadas à promoção da participação social, incentivo à autonomia e ao protagonismo e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais. Tá? Aqui eu encerro a leitura tanto do programa quanto da descritivo das atividades. E só um adendo aqui, todo esse material aqui está disponível no AVA, tá? Referente ao RPS. Essa nova versão está lá, com todos os descritivos, com essa nova estrutura. Então, vocês podem acessar lá também, para estarem verificando, para estarem lendo, para poder ter acesso ao material, tá bom? Antes de seguir para a parte de subatividades, eu abro aqui para comentários, dúvidas, tá? E tem uma mãozinha levantada aqui já, espera aí. Não, acho que era a mão antiga, então atualizo agora. Oi, Cláudia. Não, eu que estava abrindo aqui para ver. Desculpa, vou abaixar minha mãozinha. Tudo bem. Você falou de mãozinha, eu estava querendo achar aqui quem estava na ordem para colaborar e acabei levantando a mão. Não, tudo bem. Bom, já que por enquanto não há comentários, então eu vou seguir para a leitura das subatividades específicas, tá? Vou começar com as subatividades específicas da atividade de desenvolvimento comunitário. Reunião, espaços agendados e programados voltados para alinhamentos estratégicos para a condução da atividade. Encontro, ação intersetorial de caráter presencial ou virtual, com o objetivo de fortalecer parcerias, construir consenso e pactuar acordos.
E visita. Refere-se à ação externa às unidades do SESC, estruturada com o objetivo de conhecer e contribuir para a realidade territorial e comunitária, buscando o resultado social pretendido pela atividade. Subatividades específicas da atividade de valorização social. Subatividade de reunião. Espaços agendados e programados voltados para alinhamentos estratégicos para a condução da atividade. Encontro. Ação intersetorial de caráter presencial ou virtual com o objetivo de fortalecer parcerias, construir consenso e pactuar acordos. Consultoria para empreendedores sociais. Refere-se ao conjunto de serviços estruturados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico de empreendimentos sociais por meio de investimento de recursos ou aproximação com entidades financiadoras ou que investam em microempreendedores que tenham negócios sociais voltados para o fortalecimento de territórios vulneráveis. E, por fim, doações e distribuição. Refere-se ao conjunto de serviços coordenados de arrecadação e distribuição de resíduos que irão retornar à sociedade, complementando a renda familiar ou pessoal de grupos e ou pessoas participantes da atividade. Não se refere aos materiais necessários para a realização de oficinas e ou cursos. Subatividades específicas da atividade de segurança alimentar e apoio social. Reunião. Espaços presenciais ou virtuais agendados e programados voltados para alinhamentos estratégicos para a condução da atividade. Encontro. Ação intersetorial de caráter presencial ou virtual com o objetivo de fortalecer parcerias, construir consenso e pactuar acordos. E distribuição de doações. Refere-se ao conjunto de serviços coordenados de arrecadação e distribuição de doações de gêneros alimentícios, visando complementar a alimentação e de produtos diversos, higiene, limpeza e outros, para entidades que atuam junto a populações, indivíduos, famílias em situação de vulnerabilidade social. E, por fim, as subatividades específicas da atividade de trabalho social com grupos. Subatividade de reunião, espaços agendados e programados voltados para alinhamentos estratégicos para a condução da atividade. Subatividade de encontro, ação intersetorial de caráter presencial ou virtual com o objetivo de fortalecer parcerias, construir consenso e pactuar acordos. Subatividade de visita, refere-se à ação estruturada com o objetivo de conhecer e contribuir para o cotidiano do grupo. Ficou um A mais aqui que depois eu corrijo, para o cotidiano do grupo, buscando o resultado social pretendido pela atividade. E subatividade consulta social. Refere-se ao conjunto de ações destinadas a conhecer, acompanhar e intervir por meio de encaminhamento à rede de assistência local, na realidade social do indivíduo inserido em um grupo da atividade. E aqui eu encerro a leitura também das subatividades específicas, tá? Novamente faço uma pausa aqui, faço para abrir aqui para comentários, dúvidas, ouvir a opinião de vocês. Sérgio, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Eu queria primeiro dizer duas coisas. Coloca aquela tela que tem todas, por favor, Marcelo. Aquela apresentação visual, a estrutura, só um minuto, por favor. Mas eu vou adiantando. O que me parece que eu acho que é uma necessidade de ajuste é que a gente aqui tem isso, obrigado. Que a gente tem uma pluriprogramática visita e nessa aqui tem as específicas visita. Eu acho que é como o pessoal brinca que é pedir para dar errado, né? Você tem visita como pluriprogramática e visita como específica dentro de um programa. Na minha sugestão, deixa as visitas específicas e esse visita pluriprogramática, a gente, nesse esforço de juntar coisas, ele iria para algum lugar como um outro nome e tal. Mas eu acho que, assim, deste modo, eu acho que não poderia ficar, senão... lança lá na visita no 1.5. Em qual? Na específica, quer dizer, né? Acho que desnecessário.
Então, ô Sérgio, só para confirmar, sua sugestão seria suprimir a visita das pluriprogramáticas? E colocar assim, depois você vai passar já, né, no visita, e Isso, você acho que já orientou e vai voltar a falar que há um esforço de reduzir as pluriprogramáticas, né? isso. Na Então, verdade, assim, essa é uma proposição inicial, depois das discussões iniciais que tivemos aqui, e isso ainda está em discussão, isso ainda está em sim. aberto, E tá? aí, do que se vem discutindo, seja nas outras reuniões anteriores, em assistência, em outras, e no que a gente já passou essa semana, nesse esforço de concentração, de reunião das pluriprogramáticas, eu acho que esse visita pluri, ele pode se transformar em mediação. Vamos dizer, eu acho que é um termo maior, onde visita poderia ser até uma visita mediada, podia ser um serviço dentro de mediação. E aí eu manteria esses visitas aqui em desenvolvimento comunitário e trabalho social com idosos, que estão bem descritas aqui, tudo bem. Aham. Tá? Mas eu acho que Então, não dá para ficar nos dois, é só essa... Não, é um ponto interessante que realmente você ter a mesma nomenclatura nos dois pode gerar assim uma confusão. Então a sugestão seria nas pluri alterar visita para mediação, a nomenclatura no caso. mediação, que hoje, segundo outras apresentações que tivemos em outros programas, mediação estaria dentro de vivências. Vivências está com... Também a gente discutiu em outra reunião, né, que mediação acho que abarcaria visitas, e vivências eu acho que ainda é uma outra coisa. Bom, dito isso, outra coisa, também essa questão de nomenclatura aqui, me parece ter sido proposital, mas em valorização social tem doações e distribuição, e segurança alimentar, distribuição de doações. Eu acho que talvez tenha tido uma razão para isso, para não confundir e tal, mas me parece que se a gente um dia quiser comunicar, né, quanto de distribuição de doações o SESC faz, vai somar os dois, né? Fizemos tanto em segurança alimentar e tanto em valorização social. Ou comunicamos separado, tá, uma coisa é o Mesa Brasil, outra coisa é outra, mas essa nomenclatura só de mudar a ordem das palavras aqui, me pareceu uma emenda ruim de soneto. Eu deixaria mesmo. Desculpa. Eu deixaria a mesma, uma ou outra, distribuição de doações, que é disso que se trata. Porque assim, aí eu até peço apoio também dos meus colegas daqui, vou tentar responder inicialmente. Os propósitos são bem distintos, entendeu? Não daria para você dizer quanto que o SESC doou. O que o SESC faz, por exemplo, no Mesa, tem um propósito muito diferente do que esta nova subatividade acrescida em valorização social teria como finalidade. Aí eu peço até o apoio dos meus colegas aí para talvez explicar melhor isso. Tudo bem, eu acho então que deve se estressar um pouco a discussão a respeito do nome, porque não diz isso. Não parece muito diferente só a inversão dos termos. Distribuição de doações e doações e distribuição não dá a entender a diferença dos dois. Então, acho que é só uma questão... A nomenclatura utilizada no Mesa é cessão e doação. Cessão, entrada da doação no programa, e doação, né? Porque a gente está falando aí de doação não pelo ato, não pelo produto em si, mas pelo ato de doar, repassar, né? O Mesa então, como mediador, né, Cláudia? Exatamente. A nomenclatura que a gente utiliza dentro do Mesa para se referir à entrada do alimento ou produto é a cessão, e a saída é a doação. Tá? Eu até concordo com o Sérgio que a gente pode unificar para a gente não ter problemas de interpretação, que a gente está falando de duas coisas muito distintas, os propósitos são diferentes, né? Mas que na valorização social, e aí a Claire já está levantada, com certeza ela vai complementar, também existe uma entrada, né, desse produto que vai ser captado ou né, que chega espontaneamente, e que tem também o encaminhamento desse produto
para a instituição ou para público, o público. Eu acho até que eu troquei, né? É doação e cessão. Me desculpa que eu troquei na hora que eu falei, eu acho que eu inverti aí. Mas é mais ou menos dentro dessa lógica. Mais ou menos não, é dentro dessa lógica. Aí, Claire, tá com você. Não, é isso mesmo, Cláudia, que você colocou. A gente capta, né? Não é uma coisa espontânea, mas a gente tem um trabalho de captação e depois distribui esses resíduos que a gente até originalmente eram resíduos têxteis, mas eu acho que a gente acabou suprimindo essa palavra para poder abarcar outras, né, doações e que se destinam a fomentar a geração de renda através da economia circular. E eu acho que é distinto, mas a gente pode tentar. Aí, Marcelo, se não for atrapalhar a contabilidade aí das doações, se é possível juntar isso junto ao mesa e talvez deixar a mesma, quer dizer, a mesma definição não dá porque são produtos, são ações, apesar que é doação e distribuição, mas são de coisas muito diferentes. Eu não sei como é que a gente consegue caminhar para uma definição. Será que é possível uma eu não colocaria Desculpa, Marcelo. Oi? Marcelo, só veja, assim, eu não eu propus ser o mesmo nome, mas se as coisas são muito distintas, ok, mas então o nome tem que refletir essa distinção. Só inverter, eu acho que parece esquisito. Isso. Desculpa. Oi, fala. Mas lembrar que uma apresentação de literatura também é muito diferente de uma apresentação de teatro, quer dizer, sabe? Ou de música. Né? São linguagens totalmente diferentes. Eu acho que uma coisa é a definição. Enfim, eu não tenho preferência por ser a mesma coisa ou não. Se não pode somar, é melhor que não seja o mesmo nome. Mas um nome, então, que realmente distingua e demonstre a diferença, tá? Assim, só complementando, eu acho que talvez caiba a gente refletir justamente isso. A nomenclatura utilizada, talvez, na subatividade, doações aqui em valorização social, doações e distribuição, a gente possa rever essa nomenclatura, talvez, para tentar minimizar essa possibilidade de confusão. Isso. Porque parece um erro, né? Ou então tentar a gente conversar com mesa, tentar fazer um conceito, uma descrição mais genérica, não sei, mas a gente avança isso. E, Sérgio, pode ser um erro mesmo, mas a gente está trabalhando e, nesse momento, o erro sempre é construtivo, né? Não, desculpa, eu não estou falando que é um erro, eu estou falando que, para alguém que está lendo de fora, só parece que foi um erro de digitação, entendeu? Assim, esses nomes, eles não querem dizer coisas diferentes, então parece um erro de digitação, é isso. Eu tenho mais uma observaçãozinha que é um pouco, talvez, mais polêmica até. De outros encontros, eu já entendi a natureza distinta de reunião e de encontro. Mas eu acho que aí, se você puder colocar lá nas definições agora, Marcelo. Só um minuto, peraí. Aí também de alguma atividade específica? De reunião e encontro, que é igual para todas. Aqui. Aqui, assim, eu acho que seria legal a gente tentar uma padronização de escrita, né? Que um começa com espaços agendados, outra ação intersetorial. Reunião também é uma ação, né? Então, acho que é legal a gente tentar buscar uma padronização no texto. Então, visita refere-se à ação, encontro é ação, reunião é espaço. Não, tudo isso são ações, né? Ação externa às unidades do SESC estruturada. Eu acho que é legal a gente tentar buscar essa padronização para ficar mais claro. E aí, quando você começa a dizer, isso, acho que um dos colegas de lazer, aí do DN, falou, né, de que no lazer eles buscaram essa estruturação de dizer o que é, sabe, para ficar mais claro o que diferencia uma coisa da outra.
Reunião e encontro, aqui, olha lá. Reunião, espaço agendado e programado voltado para alinhamento estratégico para a condução da atividade. Eu acho que tá muito genérico, não explica para mim o que é exatamente uma reunião. E alinhamento estratégico, é uma reunião para alinhamento estratégico, é uma reunião para você definir objetivos para fortalecer, quer dizer, você fortalecer parcerias, construir consenso e pactuar acordo, não é alinhamento estratégico também? Sabe, assim, uma reunião para fazer um alinhamento estratégico. O que você discute nessa reunião? A sua proposta, Sérgio, é que a gente unifique, é isso? Pense num... Não, eu já entendi de outras reuniões que parece que tem caráteres diferentes, a reunião e o encontro. Então, não estou propondo. Eu estou só melhorar a redação de um e de outro, padronizando. É uma ação que não sei o que, bibi, tem essa especificidade. O encontro, uma ação, tal. Do jeito que está, eu acho que objetivo, fortalecer parceria, construir consenso e pactuar acordo, tudo isso está dentro de alinhamento estratégico. Então, é só um pouco, para quem é do métier, como eu não sou do métier, mas a gente já conversou dentro de assistência e, assim, na ocasião eu entendi que precisaria ter os dois. Então, não estou propondo rever, tá? Ainda que tenha aquela questão de se eu vou propor um orçamento, eu tenho que propor um orçamento para reuniões e um para encontro, que é uma questão também. Mas, se há distinção, o texto eu acho que também não está dizendo isso. Então é só... E eu não vou pôr a mão nesse texto que eu não conheço, mas eu estou sugerindo então uma revisão do texto para padronização e para deixar mais claro que é uma coisa que é outra, tá bom? Obrigado. Ok. Perfeito, Sérgio. Obrigado pelas considerações. Obrigado, Claire, Cláudia. Oi. Não, Marcelo, é o que você falou, eu acho que alguém falou também. Quanto mais conciso a gente tiver e menos subatividades, né, talvez mais fácil vai ser operar o RPS, mais sucesso ele vai ter, né? Porque, na verdade, o que a gente pretende, e esse é o esforço de todo mundo, né, é que isso possa se traduzir num trabalho que reflita o documento, né? Porque senão não tem sentido, mas acho que a gente pode trabalhar ainda mais sobre essas duas subatividades, sim. Claire e Marcelo, nesse sentido, quer dizer, nesse esforço, né, de reunir, pensar um orçamento específico, e mesmo para depois contar, né? Eu acho que é muito óbvio para todo mundo que, assim, eu não posso juntar curso e apresentação, que são coisas muito diferentes, formatos muito diferentes, e exposição, por exemplo, né? São coisas muito diferentes. Mas reunião e encontro, ou palestra e debate para mim, assim, se um debatedor em cima da hora não vem, vira uma palestra, né? Sabe? Quer dizer, se a gente fizesse debates, não sei se é a realidade de vocês, é difícil a gente ter um debate em que os dois, três pessoas que a gente convida, realmente vão entrar, né, numa luta ali acadêmica de defender um ponto. Não é isso, em geral. Tem uma fala, o outro complementa, né? Quando acontece, assim, de ter um debate, mesmo assim, todo mundo gosta, mas não é o comum. Então, sabe, são coisas muito diferentes, muito parecidas para a gente ter que pensar quanto que é o orçamento para palestra, quanto para debate. Não, são encontros formativos, tal. E aí, reunião e encontro também não sei se tem essa especificidade toda nessa linha do que você disse, Claire, de buscar aí. Não, mas acho que a gente está nesse momento vou usar uma expressão aqui do Alberto, de estressar, no sentido de ter uma tradução melhor para a realidade do que o documento vai conter. Alberto, essa expressão aí já você tem que colocar em domínio, hein, no seu domínio, registrar lá. Eu vou universalizou. Eu vou cobrar royalties, vou cobrar participação. Eu usei e não paguei royalties aí, desculpa aí. Mas eu acho, viu, gente? Eu acho que bom, já falei isso na reunião de ontem. Eu acho que essa discussão da gente conseguir tipificar, caso seja interessante, nos serviços, mas garantir que o orçamento seja global, porque eu acho inviável a gente conseguir orçar no nível do reunião e do encontro.
Eu acho isso fundamental que a gente avance, porque vai facilitar muito a operação dos regionais. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. Na verdade, são eles que se utilizam mais, né, disso para garantir os seus fazeres, né? Exato. A gente garante produção e tudo, mas garante que no nível orçamentário a gente não tem que ficar nessa minúcia, porque isso vai ser bem difícil. Então, isso amarra, né, o Alberto? Só assim, eu acho que isso da gente tem que falar bastante ou estressar bastante. É que isso vai, né, quando o RPS estiver vigorando de fato, isso vai amarrar, né, como a gente já conversou, já debateu aqui, isso amarra muito o fazer, né? Sim, claro. Desde aqui, né? Então, acho que isso a gente pode realmente se debruçar mais se a gente conseguir, né, arrumar uma outra definição que abarque essas duas subatividades, ótimo. Senão, a gente vai melhorar o descritivo das duas. E pode-se utilizar do descritivo dos serviços para poder garantir essa diferenciação, entendeu? E não haver dubiedade no registro da produção, que acho que essa é uma preocupação prudente do Sérgio, a gente não ter dúvida da produção, a gente também aqui tem essa preocupação, mas, obviamente, garantir que o fazer que tem sido declarado em outras reuniões aqui, que ele tem um fazer diferente, então que a gente consiga garantir isso lá no serviço para poder marcar essa diferença, mas que a operação no nível orçamentário a gente consiga torná-la um pouco mais livre para facilitar, de fato, a operação do regional. Eu acho que a gente já tem dentro da estrutura, vamos assim eu vejo, dentro da estrutura a gente já tem o caminho possível para isso. Basta a gente se debruçar sobre ela, tipificar certinho, escrever o descritivo e garantir que não haja dubiedade. Aí eu acho que a gente pode simular para entender, pegar talvez até alguns regionais para fazer um testezinho de compreensão, né? Igual a gente faz um pré-teste de instrumento de pesquisa. É um pouco nessa linha, né? A gente pode seguir por esse caminho. Obrigado. Eu tô vendo aqui, tem uma dúvida aqui no chat. Aí eu pedi o apoio dos meus colegas aqui para explicar um pouquinho o porquê que foi mantida o nome da atividade valorização social. Porque foi perguntado aqui no chat, a proposta de alteração do nome da atividade valorização social foi superada? Cadê? Onde que está? Tá aqui no chat, foi o Ricardo que mandou. Bom dia, Ricardo. Eu aqui de São Paulo, bom dia. Oi, Ricardo. Minha conexão tá meio ruim aqui, aí eu achei melhor escrever. Eu lembro que a gente começou essa discussão, mas acho que ela passou, a gente acabou não falando mais. Ricardo, a gente não conseguiu, dentro das opções que a gente recebeu dos departamentos regionais, porque a gente entende que essa construção também está sendo feita conjuntamente, né? A gente está aqui discutindo, depois de vocês, no primeiro momento lá atrás, houve uma contribuição, e as contribuições não davam conta do nome. Não é um nome que a gente também está totalmente confortável, mas, por enquanto, é o que talvez vá abarcar mais, entendeu? Mas, se vocês conseguirem mandar, talvez, eu não sei se aí o Marcelo pode falar, se é possível ainda os departamentos regionais mandarem contribuições sobre o nome dessa atividade, a gente pode estudar e pode até fazer isso que o Alberto falou, chamar um regional e fazer um pré-teste, né, para a gente entender se vai realmente traduzir o que a gente pretende com essa atividade. Então, Responda aí, Marcelo. Não, tudo bem. Obrigado, Claire, obrigado, Ricardo. Então, o período de contribuições referente aos blocos de atividade e subatividade se encerraram agora. Então, assim, haverão novos formulários para contribuições, mas referentes aos próximos blocos de serviços e de mensuradores que a gente ainda vai iniciar. Tá? Tá bom.
Vocês podem até enviar, se quiserem, sugestões também por e-mail, mas via formulário, isso já se encerrou. Tá. Ah, E qual obrigado. É seria o porque a gente só não e-mail? E tinha, qual acho que, seria o falado, e-mail? né? Não é Não, isso, vocês obrigado, podem. gente. Oi? Não é isso, obrigado. É que a gente acha que o assunto passou e não tinha tido uma resposta só se de fato, né, vieram as contribuições Aham. e, Uhum. e não deram conta ou deram. Bom, Ricardo. Obrigado. Alguém mais gostaria de colocar algum ponto referente que está sendo discutido até o momento? Caso não tenha, eu posso seguir com a leitura das definições das subatividades pluriprogramáticas. Eu vou compartilhar novamente aqui, então, que eu te compartilhei para a gente poder se ver. Só um minuto, por favor. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Sim. Sim, Márcia. Sim. Pronto. Vamos lá. Subatividades pluriprogramáticas, tá? Apresentação. Ação que oferece conteúdo para a fruição do público por período pré-determinado em diferentes formatos. Subatividade curso. Conjunto de ações mobilizadoras planejadas e executadas em torno de um tema, que visa o engajamento do público em torno de questões de interesse coletivo. Subatividade interações dialogadas. Ação que visa aprofundar o conhecimento acerca de um tema específico por meio de diálogo, no formato de debate ou rodas de conversa, dando oportunidade a cada integrante do grupo expressar o seu ponto de vista, com a facilitação de um moderador. Subatividade de exposição. Ação que promove exibição pública, organizada por eixos temáticos, reunindo objetos, obras de arte, informações, documentos, dispositivos e outros elementos, podendo ser orientada por mediadores, apresentando caráter teórico e prático, potencializando o processo de compreensão e apropriação dos conteúdos. Subatividade oficina. Ação que articula diferentes recursos metodológicos direcionados ao trabalho reflexivo e prático, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades em diferentes campos de saber. Oi? Quem falou uma coisa? Era áudio aberto? Então, vou seguir aqui. Subatividade de orientação. Ação individualizada, de caráter dialógico, que objetiva compartilhar conhecimentos, seja em perspectiva informativa, problematizadora ou de aconselhamento. Subatividade palestra. Ação realizada em sessão única para a apresentação de tema específico de área científica, técnica, artística ou cultural. Pode ocorrer com a utilização de recursos auditivos, visuais, audiovisuais, entre outros recursos tecnológicos. Subatividade visita. Caracteriza-se por fornecer ao visitante uma experiência qualificada, podendo ser orientada por mediadores e apresentar caráter teórico e prático, potencializando o processo de compreensão e apropriação dos conteúdos. Subatividade vivências. Conjunto de ações estruturadas que visa proporcionar fruição, experiência e formação por meio do contato e da troca entre públicos, especialistas, artistas, pesquisadores, mestres e comunidades tradicionais, nos espaços e territórios onde se estabelecem e se desenvolvem determinadas práticas e manifestações, mas não necessariamente restrito a esses últimos. E, por fim, subatividade de eventos. Refere-se ao conjunto de serviços de interação coletiva no formato de campanhas, congressos, encontros, feiras e seminários, tendo por objetivo a apresentação de temas específicos. E aqui eu encerro a leitura, vou até descompartilhar aqui, das subatividades, das subatividades pluriprogramáticas, tá bom? E aí, novamente, eu abro aqui para discussão, para reflexão, comentários, dúvidas. Passo a palavra para todos vocês. Humberto, oi, pode falar. Olá, bom dia a todos novamente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
E só uma questão, eu não sei se foi discutido antes e eu não, de repente eu perdi alguma coisa. Em trabalho social com grupos, atualmente a gente tem aquelas divisões entre adolescentes, pais e assim por diante, né? Que hoje no referencial programático a gente tem uma certa confusão em sistema, tá? Que é o mesmo código para tudo. E parece que a gente hoje resolve tudo por tipo e subtipo, né? Aí a minha pergunta sobre isso é, uma vez que dentro dos serviços me parece que caminha, né, para que a gente tenha algo parecido com realização, como é que a gente vai lidar um pouco com isso? Então a gente vai ter para dentro de cada serviço, então vai ter lá curso de pais, por exemplo, curso de idosos ou alguma coisa desse tipo, vai caminhar Sim, nisso? a ideia é essa. A Tá. ideia é exatamente essa. Bom ponto que você trouxe. Hoje, um referencial programático a gente tem a formação de grupos, tá? Que inicialmente não havia sido proposta, a proposição inicial apresentada no início do bloco sobre atividades, e aí, após discussões, chegou-se ao consenso que tinha que retornar. Então, a questão da formação de grupos, assim como em desenvolvimento comunitário, você vai estar contemplado, tá bom? Então, teremos a formação de grupos também no RPS. E essa questão que você colocou, Humberto, sim, ó, a gente vai ter lá curso de adolescentes, curso de idosos, um nível de serviço, você vai ter essa abertura, você vai ter essa caracterização. Tá. Peraí, tem um comentário no chat aqui. Oi. E aí, quando a gente for discutir lá no serviços, né, no catálogo, aí só para a gente lembrar que provavelmente a gente vai ter que ter número de classificação diferente, né, para evitar o mesmo que aconteceu com o referencial programático. Então, número de classificação eu não entendi, Humberto. Por exemplo, se você olhar lá, eu não vou lembrar de cabeça agora os números, tá? Mas, por exemplo, é 5, 3, 2, 1 para todos, independente. Sim, entendi. Uma questão mais olhando o sistema, talvez a gente tenha um pouco desse... Não, isso é um ponto importante, sim, a gente se atentar. Tá? E é o mesmo que acontece com formação, né? Que formação não está na classificação. Isso é um ponto que a gente tem que... A gente vai refletir aqui como encaixar isso no sistema de uma forma que fique bacana. E aí, da mesma forma, nisso é avaliar se, uma vez que a gente está trazendo, e por conta do PCCR, né? Então, metas e coisas do tipo, se para isso, para a formação, a gente vai precisar também, né? Ou seja, vai ter uma meta para quanto eu quero formar, de quanto é esse público. Tudo bem que a gente discute mais para frente isso, mas eu acho que é só para colocar o gato em cima do telhado nesses dois pontos aí. Assim, o que eu posso te adiantar, Humberto, é a ideia que referente à formação, tá? Tanto de núcleos, quanto de redes, quanto de grupos, no caso de trabalho social com grupos, uma vez que eles não estão no rol de subatividades, tá? Não haveria necessidade de meta, mas isso é uma coisa a ser discutida e refletida, como seria inserido isso no sistema. Maravilha. Tá? Obrigado. Nada. Paula, você pediu para voltar no slide de visita. Tudo bem. Só uma dúvida, qual visita? Da Pluri ou da atividade de desenvolvimento comunitário ou trabalho social com grupos? Se puder só me sinalizar, que aí eu coloco aqui. Estou até compartilhando aqui. Já começou a confusão aí, ó. Isso aí. Tudo bem, gente? Bom dia. Oi, bom dia. Qual seria a definição? A gente estava vendo a da Pluri, né? Então, talvez por isso, pelo que eu li ali, tá. Fornecer ao visitante uma experiência qualificada, né? Então, assim, é quando a gente leva um público para uma atividade de visita, né? Tô entendendo que é isso. Aí a minha dúvida foi pensando assim, e quando a gente vai numa organização, num local, a gente, enquanto equipe, visita entendeu? Um parceiro, mas talvez esteja na definição de desenvolvimento comunitário.
Não sei se já que essas definições são diferentes. Assim, um ponto importante, Paula, a gente até chegou a discutir também em outras reuniões, assim, o RPS, ele se propõe ao registro da produção em si, voltada, de fato, para o nosso público. Então, assim, existem questões que talvez não sejam contempladas. O que a gente tem que refletir essa visita, no caso, você falou, a um parceiro, qual seria o objetivo e qual seria a caracterização dela? Porque se fosse, talvez, uma visita, digamos, relacionada para estreitar questões de trabalho, assim, não necessariamente seria contabilizado no RPS. Então, assim, seria importante às vezes é uma entender reunião, melhor. Oi? entendeu? Pode até ser classificado como reunião, por exemplo. Às vezes a gente vai no local, reúne com a equipe, entende como é que está acontecendo o trabalho, se é o caso enfim, entrar com uma ação do SESC ou não. Então, assim, às vezes não é só a gente conhecer, mas é uma ação de trabalho mesmo. Mas aí eu acho que poderia entrar como reunião, por exemplo. Então, esse é o ponto importante para a gente refletir. O que entraria e o que não entraria. Porque nem o RPS ele não vai. Uma coisa que eu até já coloquei em outras reuniões, o RPS ele vai refletir apenas a parte da. Apenas, no caso, né? A parte da produção, que é voltado para o nosso público. Mas a gente sabe que existe toda uma cadeia por trás de processos, tá? Que assim são tão importantes quanto o registro da produção. Só que o RPS ele está destinado ao fim lá, a parte da produção. Então, assim, todo o processo é necessário para que a gente chegue na produção. O que a gente tem que refletir essas reuniões que você está colocando, é relacionada à produção ou seria parte do processo? Aí é uma reflexão mesmo, tá? Tá. Então, eu até vou, assim, tudo bem, Paula, Oi, Claire. posso só contribuir? O que vai definir é isso que o Marcelo estava falando, se é processual a sua visita, tá? Ela não vai contar. Mas se você entender, né, e isso não for processual, isso fizer parte de uma visita que o seu projeto, né, tem como premissa, é uma ação, né, importante para ele, não é o processual, você pode contar. Então, vai depender de como você está entendendo, né, como você vai fazer, porque é a mesma coisa, uma visita que você pode levar o seu público para um outro lugar, você pode entender que isso faz parte do processo de aproximação entre comunidades ou não, e aí é processual. Você entende? Entendo. É muito assim, a gente vai ter que prestar atenção e entender o que de fato é a proposição, é a intenção daquele fazer, para ele poder ser contabilizado ou não. É a intencionalidade, né, o propósito daquela visita. Tá. Não, tudo bem, ficou claro, sim. Agora só vou, então, concordar aqui com o Sérgio, que acho que talvez visita em níveis, né, em subatividades diferentes, eu acho que pode gerar uma confusão, talvez a gente achar uma definição macro que atenda, né, a todas os tipos aí de subatividades. E aí, na própria definição de reunião, a gente também, quando leu a definição, a gente aqui conversou aqui do tipo, opa, mas espera aí, definição estratégica, então, de repente, uma equipe se reunindo para definir atividade, isso conta? Estou entendendo que não, né, pela conversa que a gente está tendo agora, mas eu acho que talvez deixar isso um pouco mais claro no texto de reunião, para não gerar essa confusão depois nas equipes todas, de todas as unidades que vão tocar essas reuniões, podem interpretar que uma reunião interna de planejamento de atividade pode contabilizar, entendeu? Então, acho que podia também esclarecer isso lá na definição de reunião. Meu telefone tá, meu microfone está desligado, mas talvez essa reflexão que a gente está fazendo aqui não seja só exclusiva para a visita e para o encontro. Essa possível indução ao erro. Eu acho que talvez isso tem que estar nas premissas, né? O que conta e o que não conta.
que tipo de reunião você conta e qual você não deve contar, entendeu? Tá, Olha, porque eu Marcelo sei e que quando Alberto, me chegar, quando a corrijam gente... se eu estou... Não, perfeito, Cléia. É isso mesmo. E assim, Paula, muito ótimo ponto que você trouxe. Só reforça assim, a importância da gente revisar o descritivo, porque se já teve uma sinalização, outro regional já está trazendo isso também. Então, assim, mostra que é necessário alguma revisão textual. A gente não sabe se seria uma revisão textual ou se juntar a reunião e encontro, a gente pensaria sobre isso, mas é importante a revisão, justamente para evitar esse tipo de ponto, porque realmente, lendo aqui a definição, dá margem a esse tipo de interpretação. Então, se dá margem a esse tipo de interpretação, a gente tem que tentar evitar isso. Então, foram ótimos pontos colocados aí para a gente ver como chegar na melhor definição referente a isso. Tá? Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigado, Paula, Claire. Temos mais uma mãozinha levantada. Cristiane, bom dia. Bom dia a todos, todas. Aqui é a Cristiane de Santa Catarina. Para mim também ficou um pouco de dúvida na descrição do curso, né? Que diz conjunto de ações mobilizadoras planejadas e executadas em torno de Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho que acho Por que favor, fica mais. obrigada. Só um minutinho. Peraí. Ué, não foi não? Não, foi não. Pluriprogramáticas. Peraí. Ué, não voltou por quê? Peraí. Foi. Deu um delay aqui, desculpa. Agora sim, tá aí. Isso. Então, no meu entendimento, eu acho que a gente pode talvez também acrescentar um pouco mais o descritivo. Eu penso que poderia ter algo que remetesse a uma atividade mais sistematizada, né, uma sistematização de conteúdos, e que trouxesse também a questão do desenvolvimento, né, de competências ou do aprendizado. Então, que tivesse uma sugestão, né, para a gente também trazer esse descritivo mais próximo da realização, uma sugestão. O que eu entendi, até antes de passar a palavra, Sérgio, coisa eu estiver falando besteira, tá, Cristiane? Você acha que está faltando, não está muito claro que o curso seria uma ação sistemática? Falta mais clareza referente a esse ponto específico, seria isso? Sistematizada e ali visa engajamento do público em torno de questões de interesse coletivo. Eu vejo que também ela visa um desenvolvimento do indivíduo, né, de competências, do aprendizado. Então, acho que isso poderia ser complementado como uma sugestão. Tá, tudo bem. Obrigado, Cristiane. Sérgio? Foi uma para concordar com a Cristiane no que ela propôs para o curso e chamar a atenção também que a definição, a apresentação, interações, exposição, tá, ação que oferece, ação que visa, ação que promove, e o curso está conjunto de ações. Não, curso é um curso, é uma ação, né? Também buscar essa padronização nas pluriprogramáticas, né? E aí, com isso, dá esse caráter que a Cristiane lembrou, que eu acho que a gente tem que trabalhar bem na divisão de curso e oficina. Tem que deixar bem claro, e eu acho que tem um recorte temporal aí também que a gente já discutiu em outro grupo. Agora, Marcelo, eu peço a licença de compartilhar aqui uma imagem com vocês. Só um minutinho. Num exercício de... Não, vou colocar aqui no chat. E aí falo dela. Nesse exercício que vocês estão propondo de estressar as subatividades, né? Eu numa reunião de ontem, que eu não lembro qual era, se era de cultura, acho, eu coloquei uma outra versão disso aqui lá para o Rafael, tá? Vale essa, tá bom? Que já é fruto de uma reflexão desse encontro aqui e tal, e do outro. Nessa tentativa de reunir coisas, né? Então, por exemplo, estou colocando até no plural, né, as subatividades no plural, apresentações, exposições, cursos e oficinas.
eu acabei de dizer, não estou me contradizendo, que curso é uma coisa, oficina é outra. Mas eles têm uma característica comum ali, com uma inscrição prévia tal, e né, eu vou aprender alguma coisa, ou fazer uma coisa muito rapidinha, ou ampliar um conhecimento tal. É uma aula, né, que você está se inscrevendo para receber aula, né, vamos dizer assim. E aí nos serviços o que é um curso de circo, um curso de paz, um curso de dança, o que é uma oficina de circo, uma oficina, né, no serviço. Ações formativas, não sei se é esse o melhor nome e tal, acho que pode ter outros, mas palestra, debate, seminário, o que é um seminário? É uma reunião de palestras e debates, então faz sentido que esteja junto. Congresso, a mesma coisa, tem minúcias entre um e outro, um é maior, outro é pontual, pode ser um ciclo de palestras, mas é você reunir gente para ouvir outras pessoas falando um tema que elas conhecem e você dialogar com isso na medida do possível. Ou uma roda de conversa, esse sim mais dialogado, né? Muito mais diferente dos demais, mas também é você reunir pessoas para discutir um assunto, né? Mediações. Aí esse é mais complexo de defender, mas vou fazer. Bom, mediação educativa cultural, que é aquela que seria aquela pluriprogramática que a gente tinha proposto, né, nas outras rodadas, que até a vez passada em cultura tinha várias mediações em várias atividades e tinha um mediação comum, né, um visita mediada tal. Então, temos formas de fazer mediações. Uma é com a mediação educativa cultural, que é vamos dizer, quase que um campo, né, bem estruturado já dentro da cultura, que tem interface com a educação, tal, fazer uma atividade de mediação. Tem aí bastante texto acadêmico sobre isso, né? Visita mediada é um formato específico de mediação, que a gente faz muito, seja em exposição, seja em bens patrimoniais, seja, acho que em saúde também tem visita mediada. Então, assim, é um tipo de mediação educativa e cultural que a gente faz muito e que talvez seja interessante contabilizar a parte, né? Por isso é que é a diferença. Vivência e orientação são coisas que fogem um pouco do que é uma mediação educativo-cultural. Não estaria dentro desse campo. Mas dá para se considerar que uma vivência, da forma como a gente entende aqui em São Paulo, que é o quê? Aquela atividade em que, eventualmente, a pessoa vai colocar a mão da terra e plantar alguma coisa, ou vai entrar numa oficina aberta e não vai fazer um começo, meio e fim, né, que demanda 2 horas para fazer, mas é uma coisa que ela faz começo, meio e fim em 15 minutos. Eu acabei de fazer uma vivência no Sesc Guarulhos, que era produzir uma traquitana ótica, assim, que é uma imagem de um lado, uma imagem de outro, e aí quando você gira rápido, você vê, né, o balão nas nuvens, sabe? Você desenhou a nuvem, desenhou o balão. Eu entrei nessa atividade com as minhas filhas, cada uma fez uma, eu fiz uma, ficou lá 15 minutos, teve gente que ficou mais tempo, né? Uma vivência de objeto ótico, né? É um tipo de mediação? É um tipo de mediação, não no conceito de mediação educativa e cultural, mas a gente está mediando ali, acho que, sabe, não é um negócio, não é forçar demais. Eu acho que está mais próximo de uma mediação amplo do que de uma oficina que tem começo, meio e fim, uma inscrição prévia, né? Em vivência, eu não preciso fazer uma inscrição prévia, eu passo para ali e está acontecendo. Orientação é quase esforçando um pouco a amizade de vocês, a paciência, mas é uma mediação individualizada, né? Você está fazendo uma orientação ali, você está pegando um conhecimento e está individualmente fazendo uma mediação daquele conteúdo. E evento seria aquele guarda-chuva que já está meio estabelecido, né? Eu só estou tirando, então, dessa proposta, eu só estou tirando seminário e congresso e jogando lá em ações formativas, que eu acho que eles têm mais a ver com debate e palestra. E aqui você deixaria encontros, campanhas, feiras aqui em eventos. Tá? Essa era uma sugestão aí que eu peço que vocês considerem nesse exercício de estresse das pluriprogramáticas. Obrigado, Sérgio. Eu vi que tinha mais uma mãozinha levantada, baixou aqui, era da Lara, se eu não me engano. Gostaria de colocar algum ponto. Eu vi até que você botou aqui no chat, Lara,
que a sugestão de talvez incluir a questão da carga, a menção da carga horária também na definição. Aí eu trago aqui, é uma sugestão, acho que cabe a gente refletir, mas eu trago também um ponto de alerta. Eu não sei se vocês lembram antes do referencial programático, nós tínhamos a classificação funcional programática. E lá nós tínhamos as realizações cursos e minicurso, que tinha uma definição bem clara de carga horária. Acho que era até 20 horas era minicurso e acima de 20 horas é curso. Então, se não me falha a memória, era isso, tá? E eu lembro que isso dava muita confusão na época, porque eu já alguns anos atrás, já sinalizavam que a forma de se fazer curso estava mudando, estava sendo cada vez mais flexível, então tinha que se rever isso. Então, acabou-se que isso foi até retirado do referencial. E eu trago também aqui a reflexão sobre isso, porque até que ponto isso poderia talvez engessar, talvez, e repito, é uma reflexão, não tenho a resposta, eu estou trazendo um ponto por experiências passadas, tá? Da antiga classificação lá atrás. Então, assim, é um ponto de reflexão, até que ponto isso talvez pudesse até amarrar ao invés de ajudar, tá? Mas aí é claro que cabe a gente pensar se é válido ou não incluir novamente, tá bom? Mas acho que é um ponto de alerta, talvez, para a gente refletir se cabe ou não, tá? Tá certo. Obrigada, Marcelo, pelo esclarecimento. A gente já foi contemplado pela fala dos colegas anteriores em relação à nossa dúvida, né? E eu vou só passar agora para a colega Michele, coordenadora do Trabalho Social com Grupos, para colaborar um pouquinho também sobre essa questão. Oi, claro. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Michele. Tudo bem, colegas? Eu acho que a gente, esse histórico da carga horária já foi há um tempo atrás, né? E só o que eu acho, assim, até a colega botou agora no chat ali, talvez enquadrar, então, com ações formativas, porque gera confusão no descritivo oficina e curso. A gente sabe que o curso é algo mais qualificado, com uma abordagem, como diz ali no descritivo, acadêmica, mas então, talvez, tentando melhorar um pouco esse descritivo, que ele trouxesse ali que o curso, ele obrigatoriamente, e eu não sei se é obrigatoriamente em termos legais, né, mas que o curso tem que ter certificação, tem que ter percentual de presença mínimo, coisas que talvez numa oficina isso não seja necessário, para a gente fazer essa diferenciação um pouco mais clara do que é curso e oficina, porque eu vou ser bem sincera, assim, aqui no estado, o pessoal acaba fazendo tudo é oficina, por quê? Porque é mais fácil, porque não tem que gerar certificado, que no caso aqui, pelo menos a orientação que a gente tem, se é curso tem que gerar certificado, tem que ter um percentual mínimo de presença para esse certificado, enfim. Então, eu não sei se a gente pode refletir também nesse caminho, e te entendi e concordo, me esclareceu que a carga horária é limitante mesmo. Então, seria nesse aspecto de tentar deixar mais clara essa diferenciação entre curso e oficina. Não, obrigado, Michele. Ótimo ponto que você colocou, eu anotei aqui, inclusive. Mais no final tem um slidezinho de pontos em aberto, também eu vou acrescentar esse ponto. Tá? Tinha mais uma mãozinha levantada, baixou, eu não cheguei a ver de quem era. Caso queira se pronunciar, colocar algum ponto referente até o que a colega colocou, fique à vontade. Eu não consigo, só não cheguei a ver quem era. Alguém mais? Gostaria de colocar algum ponto específico? Marcelo, só estou vendo aqui, manifestação aqui no chat. Eu Da botei aqui agora. diferenciação de oficinas, cursos.
Eu tenho só uma Oi, questão desculpa, fala. para colocar aqui em relação ao esquema que o Sérgio apresentou, que, no caso, né, para mim, né, cursos e oficinas também são ações formativas. Então, né, fazendo aí até uma contribuição com o seu esquema, eu acho que também eles poderiam estar dentro das ações formativas. E só um ponto também, aí é um comentário leigo aqui de estatístico, tá? Aí eu tô me arriscando aqui. Eu fico na dúvida, pegando o exemplo de oficina, se pegando aqui a dúvida da Ilma, e até que o Sérgio complementou, eu não sei se oficina seria ações formativas, porque nem toda oficina seria uma ação formativa. Eu pego como, por exemplo, às vezes eu saio com meu filho e tal, a gente vai em um evento, tem uma oficina lá que está para crianças, mas com objetivo recreativo e tal. Isso não tem um caráter formativo. Então aí eu trago um ponto assim para refletir, entendeu? Repito, é um olhar leigo, tá? Porque não enxergo nesses casos, por exemplo, tudo bem que você vai estar agregando, meu filho, no caso, ele vai estar brincando, vai estar agregando alguma coisa, mas ação formativa eu enxergo de uma forma, digamos assim, mais formal, mais didático, mais sistemático. Não sei se seria esse caso. Entendeu? Aí é uma provocação mesmo. Temos. Oi. Marcelo, corroborando com você também, né? Menos entrando na questão teórica, mas pensando em PCCR também, né? Me preocupa juntar, vou chamar de realizações, tá? Mas subatividades com formatos de mensuração diferente, porque isso pode ser que cause alguma questão na hora de fazer o per capita do PCCR, né? Então, por exemplo, qual vai ser a escolha do mensurador para oficina, por exemplo? Não sei se vai ser pessoa beneficiada, que é uma única vez, se vai ser presença, né? Que é a presença em todas as aulas. Então, não sei se esse caso ainda vai juntar com outros que tiverem aí, como, por exemplo, supondo que se fosse, além de oficina, esqueci o outro lá que era o exemplo, mas se a gente vai poder juntar isso no futuro também. Então, talvez também tenha esse limitante que é além do teórico, talvez tenha esse outro aí desta forma da gente colocar meta, esse tipo de coisa também, né? Um pouco mais do outro, trazendo uma outra leitura aí. Não que não é que não estou concordando, né, na ideia de formativo ou não, mas trazendo mais um elemento aí que pode ser aí o quanto a gente pode juntar. Logicamente, me parece bastante interessante e agrupando para facilitar, né, essa comunicação, mas talvez tenha esse limitante aí técnico, vamos falar assim, né, do ponto de vista de mensuração, tá? Pelo menos que eu penso, Oi? Pelo menos é o que eu consegui vislumbrar, tá? Tá, não, assim, o que eu penso só existe uma linha, digamos, linha tênue, né? Porque assim, a gente vai poder, eu concordo, eu acho que assim, a gente tem que buscar agrupar até para tentar sintetizar. Eu sempre sou da linha muito menos é mais. Então, assim, se a gente entende, talvez que isso aqui caiba, talvez juntar para facilitar, a questão a se refletir é até que ponto a gente está juntando coisas de naturezas muito distintas e que talvez, ao invés de ajudar, eu acho que talvez seja um pouco isso da linha que você falou, Humberto, foi o que eu entendi, acabe trazendo problema no futuro, justamente por essa distinção de naturezas. Então, é um ponto também, é uma linha tênue que a gente tem que equilibrar. A questão realmente a gente tem que realmente buscar sintetizar, mas a gente tem que tomar cuidado também para não sintetizar determinadas coisas que são completamente diferentes, e aí lá na frente, quando a gente for ver, na verdade, trouxe mais problema do que ajudou. E até onde também lembro do começo das discussões do RPS,
Uma função desse documento também é se comunicar, né? Então, de alguma forma, também tem que ter isso. Então, como você falou, né? Uma linha muito tênue aí de como a gente vai transitar sobre essas divisões aí. Não, perfeito, é isso aí. Obrigado, Humberto. Sérgio? Seguindo nessa linha, e assim, não me entendam como um cara que vai e volta, acabou de colocar e já vai dizer uma coisa contrária aqui. Não, Acabei de Sérgio, colocar, desculpa te estamos interromper. Isso construindo. aqui, a gente está construção, Isso, é isso. construção coletiva, é troca de Isso. pensamentos, é troca de ideias. Então, assim, eu pelo menos penso, tem nada, não há uma coisa ainda fechada, está em construção. Então, não há necessariamente um certo ou errado. Existem coisas que a gente vai poder seguir, a gente chega no meio do caminho, talvez não seja bem isso, vamos recuar. Então, assim, eu acho que é isso. A gente bota aqui o pensamento, reflete e pode tirar a conclusão que esse pensamento não caiba. Isso aí faz parte, fique tranquilo. Mas nessa linha, ouvindo a Ilma e o Humberto aqui, ainda com o mesmo norte de tentar reunir coisas, pensando o problema que pode acontecer lá na frente e tal, e aí mudando nomenclaturas, né? Mas, por exemplo, cursos, oficinas, em geral, tem inscrição. Não tem inscritos, né? Tem. Eu até defendo que oficina é uma coisa que começa com começo, meio e fim no mesmo dia, e não, sabe, se é mais de um dia, pô, é um mini curso. Então coloca como curso, essa é a minha defesa, até para explicar lá na ponta. Mas, em geral, tem uma inscrição prévia e tal. Seminário e congresso também. Será que a gente tem que achar uma nomenclatura para abrigar curso, oficina, seminário e congresso que tem mesmo os mensuradores? Tem um caráter formativo no final das contas, como a Ilma colocou, né? Aí você falou da oficina. Às vezes essa oficina que você foi com seu filho, isso, eu não sei como é que estava lançado essa que eu participei. Eu acho que é uma vivência. Você participar com uma criança, a criança montar alguma coisinha ali, oficina de construção de máscara de carnaval. Quem nunca foi aí? Você que tem uma criança trabalhando no Sesc, quem nunca foi numa oficina de máscara de carnaval na sexta, no sábado de manhã, no Sesc? Todos nós já programamos. Às vezes, para o público, o termo é oficina, mas aquilo é uma vivência ali sua, que você vai colar, vai pegar uma coisa já meio. Né? Não é uma oficina que você vai passar 2 horas aprendendo uma técnica, né? Ainda que a gente talvez comunique para o público oficina de máscara de carnaval, tá? Então, acho que tem essas, o que é o termo genérico, o que é o pra gente, a gente ter claro pra gente o que é. Mas acho que dá pano para manga e erro lá na frente, né? Esse tipo de coisa. Mas o que eu estou dizendo aqui é assim, talvez cursos, oficinas, seminários e congressos, por ter inscrição, achar um nome comum para esses, né? Um formativo com inscrição. Formativo, não, palestra, debate, você não vai se inscrever necessariamente antes, às vezes sim, às vezes não, mas não, eu acho que nem deve ter. Né? Às vezes palestra e debate, você pode até ter uma inscrição prévia para você fazer um controle, mas não precisa ser um mensurador, um inscrito em palestra, inscrito em debate, sabe? Acho. Então, aí, organizar dessa forma, enfim, eu sei que essas coisas todas seria bom a gente. E quando aqui, nesse esquema que eu coloquei, dessa forma, pensando sobretudo nessa fala do estresse aí, de pensar no orçamento, eu acho que você pensar o orçamento de cursos e oficinas faz mais sentido, né, separado, e palestra, debate, seminário, congresso, porque isso é palestra e debate, mas num formato maior. Você pensar quanto que é o orçamento de encontros formativos, assim, vou colocar especialistas para falar para o público. Isso é uma coisa. Quantos cursos eu vou dar que a pessoa vai ter um comprometimento? Acho que é de outra natureza. Então foi um pouco... Mas é isso, acho que sigo com o DN de tentar buscar esse funil aí, desde que ele faça sentido, e aí na conversa vai encontrando, né? Obrigado, Sérgio, pelas colocações. Alguém mais gostaria de colocar algum ponto para discussão? Alguma pimenta? Umas 2 pimentas? Nada? Eu vou fazer o seguinte, então, olha só. Eu vou pedir só uns instantes para vocês,
Eu anotei alguns pontos aqui, que tem o slide seguinte, depois de tudo que foi apresentado para vocês, referente a pontos que a gente discutiu aqui na reunião e que ainda estão em aberto, estão em reflexão. Eu só vou pedir uns instantes para vocês para eu sintetizar isso aqui no slide, tá? E já já eu falo com vocês. Mas caso nesse meio tempo alguém queira jogar alguma pimenta, algumas aí, fiquem à vontade. A gente tem ainda muito tempo aqui de reunião, tá? A gente está aqui justamente para estressar todos os temas, tudo que foi apresentado, tá bom? Para que a gente possa chegar ao máximo possível que a gente gostaria, tá? Só vou pedir uns instantes. Ó, o meu chefe aqui está dizendo que vai começar a cobrar royalties do estresse, tá? De utilizar os termos dele. Então, mas já registrou, Alberto? Se não registrou... Ô, Alberto, só não pode se estressar, tá? Essa foi boa. Vamos estressar o tema sem se estressar. Assim é melhor. Exato. Obrigado, Alberto. Bom dia para você, cara. Ô, Marcelo, uma pergunta.
Eu vi que vai ter etapa agora, né, do catálogo nacional, depois de mensuradores. Isso. Existe nessa proposta algum momento de discussão estrutural do sistema? E Não, integração? isso ainda está sendo discutido, o sistema em si, né? Que você está Isso. falando. Não, você está falando de discussão com os regionais? É isso? Isso. Até Não, isso ainda está em análise, a gente ainda está discutindo internamente. Em relação a isso, eu ainda não tenho posicionamento. Tá. Porque eu acho que tem toda essa ideia aí do DataSesc e pensando um pouco nos regionais como o nosso, que trabalha com integração, né? Que tem sistema próprio. Então, mas Sim. aí no aguardo. Não, ótimo ponto que você colocou, Humberto. Isso aí realmente a gente está discutindo internamente, porque é uma mudança que é considerável que também o sistema teremos que ter um sistema robusto quanto a todas essas mudanças que estão acontecendo. Maravilha. Tá? Tudo bem. Ó, eu anotei aqui eu botei aqui uns pontos que eu anotei. Caso eu tenha deixado passar alguma coisa, eu peço, por favor, que me sinalizem, tá? Eu coloquei aqui em aberto a possibilidade de supressão da subatividade visita na pluriprogramática, tá? Rever a nomenclatura de doações e distribuição em valorização social, rever o descritivo de reunião e encontro em desenvolvimento comunitário e trabalho social com grupos e a possibilidade de unir as duas subatividades, rever o descritivo de curso, reforçando a questão da sistematização, informação e a distinção referente à oficina, buscar padronização na definição das subatividades pluriprogramáticas e buscar a sintetização das buscar a padronização na definição das subatividades pluriprogramáticas e o ponto que a gente estava discutindo agora há pouco, ainda refletir sobre a possibilidade de sintetização das subatividades pluriprogramáticas. Seria isso? Tem mais algum ponto? Tem uma mãozinha levantada. Oi, Luciana, bom dia. Oi, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Nesse slide que você está mostrando, no item 2, rever a nomenclatura, desculpa, no item 3, onde fala de reunião e encontro, como a definição é a mesma, tem que se rever também o de segurança alimentar, porque lá também a definição entre uma e outra está muito parecida, então aquilo que o Sérgio trouxe, cabe também para a segurança alimentar, tá? E houve o acréscimo de presencial e virtual também, Lu. A gente acabou percebendo verdade, tem essa questão, mas elas estão muito semelhantes. A mesma questão que o Sérgio trouxe cabe para a segurança alimentar também, essa dificuldade que a gente vai ter de saber se lança em um ou lança em outro. Então, tá, antes do... Você quer colocar mais algum ponto, Luciana? Não, era isso. Obrigada, Marcelo. Tá, a Claire levantou a mão, vou passar a palavra para ela e depois eu falo. Queria só, como você falou de pimenta, eu gosto muito de pimenta, eu queria perguntar o seguinte, quanto mais a gente tiver, né, até agradecendo aí ao Sérgio essa proposta, essa foto, eu acho que essa foto, ela que você colocou das pluris, né, eu acho que isso pode dar um bom... A gente começar a talvez simplificar mais, né, isso que eu estou te perguntando, tá, Marcelo, quanto mais pluriprogramáticas a gente tiver, mais flexibilidade orçamentária a gente vai ter? Ou quanto... porque, assim, o que eu... E a gente já conversou isso também, Marcelo, trazendo essa pergunta, só porque foi uma reflexão que eu estava fazendo aqui. A gente tem que ter um referencial que caiba, fique confortável para os regionais possam traduzir o seu trabalho, né?
Sim. Então, a gente tem que buscar isso, né? Assim, não sei se 100%, porque isso, né, não existe, eu acho, mas a gente tem que estar próximo, porque também o exercício do RPS, a gente vai acabar vendo coisas que a gente, aqui, por todas as reuniões que a gente já teve, vai ter, a gente não vai esgotar, mas isso é um ponto a ser melhorado no futuro. Eu queria que você respondesse isso, né? O caminho das pluriprogramáticas, ele traz mais flexibilidade para Então, estar atrelado a essa questão do orçamento? Assim, o termo flexibilidade eu queria entender melhor, porque assim, existem interpretações em relação a isso. Antes de tudo, falando na linha do PCCR, quanto mais subatividades pluriprogramáticas nós tivermos, mais centro de custos nós teremos. Então, eu vou chutar um número, se a gente tiver 10 subatividades pluriprogramáticas, são 10 centros de custos uma atividade lá. Se forem 20, se forem 20, aí vão ser 20 centros de custos. Ou seja, com isso, a gente poderia o quê? Neste caso, você vai ter um centro de custo específico referente àquilo. Você teria mais flexibilidade, um contexto de você orçar referente a uma subatividade específica. Entretanto, também, ao mesmo tempo que é uma flexibilidade, é um trabalho a mais, tá? Que também tem que ser refletido, porque é mais um centro de custo. Então, ao mesmo tempo que é uma flexibilidade, tá? Também há um trabalho a mais que você tem que ser refletido sobre isso. Tá? Mas, Marcelo, Oi. deixa eu entrar nesse termo de flexibilidade aí. Eu estou entendendo de forma diferente. E assim, se tem 10 subatividades pluriprogramáticas, não é que tem 10, é 10 vezes o número de atividades. Sim, isso aí. Ó. Né? Peguei o exemplo de uma atividade só. Então, isso não, pois maximiza bem, não é que maximiza bem. Não é que vai de 6 aqui nessa proposta, de 6 para 10. É 6 vezes o número de atividades ou 10 vezes, então é muito maior, né? É muito maior. Você tem uma flexibilidade maior você tem uma flexibilidade maior referente a você orçar lá no nível da subatividade, mas ao mesmo tempo que ser uma flexibilidade maior, é um trabalho maior que tem que ser refletido se cabe. Não, mas eu vou entendeu? discordar de você nesse conceito que o senhor começou a dizer, o que é flexibilidade? Eu acho que se você orça e planeja no nível ações formativas de circo, ações formativas de dança, ações formativas de educação ampliada, ações formativas, não é isso? Ações formativas em todas as atividades. Você orçou e planejou nesse sentido. Para a sua realização, você tem mais flexibilidade do que você ter orçado para palestra, para debate, para seminário, para congresso, para roda de conversa. Então, você ter menos subatividades agrupadas, você ganha mais flexibilidade de execução, porque você orçou em ações formativas X. Na hora da realização, bom, eu vou ter fôlego para fazer 5 seminários grandes de 3 dias? Ah, não, eu vou fazer 2, mas vou fazer um ciclo de palestras, vou fazer um ciclo de debates. Isto, para mim, é flexibilidade. Então, ou seja, mas é esse que é o Marcelo, ponto, Sérgio. Eu estou defendendo. Então, assim, você trabalha menos, pode dizer, no orçamento e no planejamento, trabalha menos, mas de forma mais sintética, né? Na hora de realizar, você tem flexibilidade para fazer palestra, debate, seminário, congresso. Então, eu acho que respondendo a Claire, no meu entendimento, menos subatividades dá mais flexibilidade de realização. Por isso que é importante entender o que seria essa flexibilidade. Por isso que esse contraponto que eu estava colocando. Porque flexibilidade pode ter várias interpretações. Não, eu caminhei, a minha pergunta foi no raciocínio que o Sérgio fez. Se a gente garante, né, a pluri, e essa pluri você tem um conjunto de ações que você vai posteriormente, né, você garante o orçamento aqui em cima, e o que você faz, o que você vai fazer, você
eu acho que é mais fácil a gente do que você amarrar. Eu tenho que fazer 20 oficinas. Se eu botei lá 20 oficinas, tem que fazer. Não tem conversa, né? E o orçamento é um negócio que eu entendi que o Humberto, ele é dessa parte, né, Humberto? Não? Porque eu sou a parte da estatística. É isso. Humberto é meu conterrâneo. Engessa, eu acho. Eu acho que, então, quanto ali menos é mais. Vamos lá. E aproveitando a sua pimenta, então, Claire, e pensando na auditoria, enquanto mais a gente colocar difuso, né? Então, em maior quantidade, mais a auditoria vai falar, ué, por que você não fez 10 palestras que você falou que ia fazer? Por que você não fez 50 oficinas que você falou que ia fazer? A partir do momento que você junta, não interessa. Olha, eu orcei para um grupo. O que eu vou fazer aqui dentro é escolha do DR. Posso, naquele momento, lembrando, né? A gente planeja um ano e meio antes, né? Então, dessa forma, às vezes a gente não consegue, nessa precisão, saber em dezembro do próximo ano quanto a gente vai realizar. A gente tem uma ideia, né? Então, também serve para a gente fazer esses ajustes, como o Sérgio comentou, né? Olha, putz, eu pensei inicialmente que eram 3 seminários. Puta, vou dar uma mudada aqui e ajustar, mantendo ali aquele item. E, na verdade, e também tem mais um item aí, que é o como a gente se comunica, que eu comentei. O RPS vai ser um dos documentos, não significa que vai ser o único formato que a gente vai ter que conversar com a sociedade, né? A gente pode ter outros documentos mais detalhados de acordo com o que o DR achar mais adequado, né? Então, me parece estrategicamente interessante, uma vez que vai ser essa amarração junto do PCCR aí, ter um maior número de grupos, né? Então, ou seja, uma menor quantidade de pluriprogramáticas aí. Me parece mais interessante e estratégico, né? Logicamente, respeitando sua natureza e os mantendo a coerência, né? Exato. Não é por conta disso que a gente vai juntar tudo nisso e vai voltar ao que era atendimento da 490, né? Aí você já está falando um idioma que eu não entendo. Que é a classificação que o Marcelo comentou, que era antiga. Isso aí, eu peguei um pouco dessa época também. Tudo bem. Obrigado, gente, pelas colocações. É isso mesmo. E aí, eu abro novamente aqui, caso vocês queiram colocar mais algum ponto. Vou até compartilhar aqui o slide. Na verdade, eu não botei no modo apresentação. Peraí, desculpa, só um minutinho. Aqui. Acrescentei aqui a parte da segurança alimentar e apoio social, tá? Para a gente rever também. Tem mais algum ponto que vocês queriam, caso eu tenha deixado passar? Ou eu posso seguir para o próximo slide? Pode seguir? Fiquem tranquilos, faltam só 88 slides, tá? Tá quase acabando. Brincadeira. Aqui eu trago aqui para vocês só um lembrete referente às próximas etapas, né? No início dos blocos anteriores, a gente também apresentou o panorama geral da etapa 2, que seria, né? A gente teve o bloco de atividades, o bloco de subatividades, que é a nossa terceira reunião hoje, que está se encerrando esse bloco, tá? E a gente vai iniciar ainda o bloco de serviços, de discussão, e, por fim, a gente vai ter a discussão referente ao bloco de mensuradores. E é isso. Gostaria de apresentar para vocês, tá? Eu vou... Ué, congelou aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Agora descongelou. Deu um delay geral, aqui, desculpa. Todos nós.
Não, desculpa, deu um delay aqui, enfim. Não, já voltou aqui. E aí eu abro novamente para vocês, caso alguém queira colocar, já tem um tempo, tá? E aproveitando, o Alberto colocou no início da fala dele, né, na abertura, mas eu reforço aqui a importância e agradeço a colaboração, todas as contribuições que vocês enviaram via formulário ao longo desses encontros. Como já comentei outras vezes, é uma construção coletiva, centenas de mãos, tá? Para se chegar a um único documento, não é fácil, é um exercício difícil, tá? E é isso, eu acho que a gente está caminhando bem, eu acho que ainda vão ter vários outros encontros referentes às próximas etapas, teremos muitas discussões, muitas trocas, muitas ideias, e agradeço muito o apoio de vocês, a parceria. É importante vocês estarem junto com a gente nesse momento de revisão, porque, antes de tudo, é um documento que não é apenas o Departamento Nacional, é para todo o SESC, isso inclui vocês aí na ponta, principalmente, que vão no dia a dia atender o nosso cliente e vão atender com base na estrutura programática que está sendo discutida aqui. Então, agradeço muito o apoio, a parceria de vocês, e é isso. Abro novamente aí, caso alguém queira colocar mais algum ponto, alguma dúvida, alguma contribuição. Caso não tenha, a gente pode começar a se encaminhar para o fechamento aqui do nosso encontro de hoje. Ninguém? Bom, então, assim, novamente agradeço, tá? A atenção, a paciência de vocês, tá bom? Desejo um ótimo dia a todos, desejo um ótimo almoço, já está quase na hora do almoço, tá? E é isso. Até os nossos próximos encontros. E qualquer dúvida que tiverem, tá? Não hesitem em entrar em contato com a gente, reforçando que todo o material referente ao RPS a gente está disponibilizando lá no AVA, tá? A gente já tinha passado um formulário referente ao acesso. Caso alguém esteja com alguma dificuldade de acesso, eu peço, por favor, que nos sinalizem, tá bom? E é isso. Agradeço a atenção de vocês e um ótimo dia para todos nós. Valeu. Tchau, Parabéns pela condução, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, Marcelo. Até mais. Ô, Marcelo. E até mais. Ô, Marcelo. Vamos mais de tarde. Ô, Marcelo, uma pergunta. Oi. Por que o feijão chama carioca e quando está aí no Rio o feijão é preto? Vocês comem feijão preto? Como é que é isso? Então, olha só, é uma boa pergunta. Não tenho resposta para isso, não. Nesse caso, a minha especialidade é comer. Eu como feijão carioca, como feijão preto, como feijão marrom. Eu gosto do feijão carioca que só tem fora do Rio. É incrível isso. É engraçado. Mas o carioca gosta mesmo de feijão preto. Mas é engraçado, feijão carioca é até um pouco difícil de achar. O feijão preto tem